Espero que seu coração esteja aberto e que você receba mais do que informação, uma descarga de fé, uma provocação de Deus, porque eu creio que Deus quer que a gente viva de forma sobrenatural tudo aquilo que fazemos, né? Não é apenas o relacionamento com Ele, a vida familiar, financeira, os negócios, né? Nós precisamos viver um nível crescente, cada vez maior de intervenção de Deus na nossa vida. E o tema da minha mensagem essa manhã é negociando com Deus. Eu sei que a frase pode fazer pensar muita coisa, mas não se trata de negociar com Ele, como se nós estivéssemos entrando em alguma negociata, e sim de trazê-lo para dentro da nossa vida de negócios, de empreendimentos. Eu quero começar lendo o Salmo 127, versos 1 e 2, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Obviamente, aquilo que diz respeito à parte de Deus não anula a nossa. Quando a Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Não está dizendo que por Deus edificar, nós não deveríamos ter nenhum papel nisso. Mas que nós não deveríamos imaginar edificar a casa. E edificar a casa aqui não é assentar tijolo, não é construir o prédio, né? Diz respeito à forma como conduzimos nossas famílias. Mas se o Senhor não participar, se nós não o trouxermos para dentro da nossa vida familiar, o nosso esforço pode resultar em nada. Depois a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto não está dizendo que porque podemos ter a proteção de Deus, que não vamos fazer a nossa parte, que não teremos sentinela. Mas querer trabalhar só com o nosso nível de vigilância, excluindo Ele, pode nos trazer prejuízo. E é depois de deixar bem clara essa ideia, que vem com vários exemplos, que o escritor, o salmista, pelo Espírito Santo, diz, será inútil levantar de madrugada, outra versão diz cedo, dormir tarde, né? Está falando de uma jornada longa de trabalho. E ele diz comer o pão de dores, numa outra versão, o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque ele diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Isso não é desculpa para a gente viver só dormindo. Outro dia vi um justificando, não, eu durmo mais para ganhar mais. Porque Deus dá aos seus amados quanto dorme, quanto mais eu dormir, mais eu ganho, né? Não é bem esse o conceito que a palavra de Deus está apresentando. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, aquele que não trabalha, esse também não coma. Nós temos responsabilidades, né? Quando Deus criou o homem, uma das primeiras coisas que Ele fez foi dar responsabilidade de trabalho, né? E, aliás, Deus deu ao homem trabalho antes mesmo de lhe dar uma esposa. Alguém disse que é porque ele sabia o quanto custaria sustentar a dona, mas a verdade é que Deus estava estabelecendo princípios para o funcionamento da nossa vida em todas as áreas. E obviamente eu creio que Deus nos criou para sermos essas máquinas de realizações, né, de produtividade. No entanto, Ele está dizendo, não trabalhe sozinho, não me exclua, me deixa participar. E Deus está dizendo, quando eu participar, o que significa não necessariamente você não fazer a sua parte, mas permitir que eu entre. Eu vou fazer coisas enquanto nem você sequer dá conta de fazer, né? E isso é uma verdade muito importante. Então, em essência, o que eu quero dizer é que o meu esforço, por maior que seja, minha dedicação, meu empenho, por maior que seja, será inútil se eu deixar Deus de fora. E Deus quer em cada área da minha vida, mas em especial nos nossos negócios. E quando falo dos negócios, eu quero falar de todo tipo de empreendimento, né? Eu presido várias associações sem fins lucrativos. A gente não tem o propósito de ter lucro ou ganho pessoal com aquilo, mas são empreendimentos que requerem de nós dedicação, trabalho, gestão, e a gente quer que a roda vire, quer que a coisa funcione. E eu quero deixar aqui tudo o que possa caber dentro dessa declaração para mim e para você. E Deus quer que eu e você possamos reconhecê-lo como não apenas parte, mas a parte determinante do sucesso nos nossos negócios. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, Deus diz, portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê.
Então Deus estava dando advertência: quando vocês entrarem na terra prometida, tiverem prosperado, não diga foi o meu braço, não diga eu sou o cara, não diga eu consegui. Deus está dizendo: você vai se lembrar do Senhor seu Deus, Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Ou seja, Deus está dizendo: você não vai chegar lá sozinho, e eu não quero que quando chegar, imagine que conseguiu alguma coisa sem mim. Com essa perspectiva, eu gostaria de tentar chamar a sua atenção para algumas coisas que eu creio ser importantíssimas quando falamos de negociar com Deus. A primeira delas diz respeito, eu quero apresentá-lo na forma de uma pergunta, diz respeito à questão da vontade de Deus. A pergunta é: a vontade de quem deve ser realizada? Porque edificar com Deus, negociar com Deus, não significa eu sair na frente e Deus ter que correr atrás de mim o tempo todo. Porque alguns são mais ou menos assim: eles não oram para tomar uma decisão, eles não buscam a direção de Deus para os planos, depois que resolveram tudo, sai, aí eles começam a dizer: dá um jeito de abençoar aí, tipo, corra atrás de mim e resolva inclusive as bobagens que eu fizer por não ter consultado o Senhor. E muitas vezes nós já erramos nesse quesito de não buscar a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, dos versos 13 a 15, diz o seguinte: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então ele está dizendo, antes de um projeto, que obviamente visa o lucro, antes de um projeto que visa a sua prosperidade ser estabelecido, questione qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca diz respeito só aos negócios. Eu vejo pessoas que mudam de cidade por propostas de emprego, e eles avaliaram, e tudo realmente no emprego, no ambiente dos negócios é o melhor. Mas não pararam para se perguntar se vai ser bom para a família, se vão ter uma igreja onde possam criar os filhos, e o resto do pacote parece que assim, se for bom para as finanças, está tudo bem. Nós precisamos aprender a importância de buscar a vontade de Deus. Ontem uma pessoa conversando comigo dizia: pastor, o que o senhor considera uma das coisas assim mais importantes no ministério? Eu falei: eu vou te responder algo que não é só para o ministério, é para a vida. É viver a liderança do Espírito Santo. É andar não só na vontade claramente revelada na Escritura, aquilo que é princípio que já nos foi exposto e revelado, mas aquilo que a gente não sabe. A Bíblia não diz em que cidade eu e você deveremos estabelecer um negócio e ganhar dinheiro, mas diz que a gente deve dizer, se Deus quiser, porque Ele tem planos personalizados. E a única forma de ter acesso a isso é através da oração, rendendo-se à vontade dEle e confiando que o Espírito Santo vai trazer direção e confirmação. Eu tenho aprendido há muito tempo que a prosperidade, ela é determinada pela disposição de obedecer à voz de Deus. Então às vezes as pessoas querem saber: cara, o que você fez para dar certo essa área da sua vida? O que você fez para dar certo nessa questão do ministério? O que você fez naquela? Eu normalmente digo: a gente tem procurado seguir a liderança do Espírito Santo. Porque o que Deus quer que eu faça pode até ter resultados similares ao que uma outra pessoa foi chamada por Deus a fazer, mas não significa que nós vamos ter necessariamente os mesmos processos. E muitas vezes pode parecer confuso alguma direção de Deus. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria, está chacoalhando a cidade de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que Deus fala com ele: vai para aquela estrada que está deserta, tipo que não tem ninguém. Não só não está acontecendo nada, mas não tem ninguém. A Bíblia diz que prontamente ele obedece. E quando ele chega lá, realmente não tinha ninguém parado por lá. Mas ele chega no timing correto da passagem de uma pessoa. E deixa um avivamento de uma cidade inteira por causa de uma pessoa. Ele ganha aquele etíope para Jesus. E a tradição, esse registro não está na Bíblia, mas a tradição, e há muitos registros antigos, indicam que esse camarada espalhou o evangelho por toda a Etiópia. Aquele que parecia um trabalho pequeno ia determinar o curso não só de uma cidade, mas de uma nação. Muitas vezes nós não sabemos quais são os desdobramentos. E justamente por isso nós temos que confiar em quem sabe e viver a liderança dele. Agora, isso não vale apenas para uma direção ministerial, vale para tudo que nós vamos fazer. Gênesis, no capítulo 26, nos diz, nos versos 1 a 6, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei.
porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia diz: Isaac, pois, ficou em Gerar. Era o conselho que toda a consultoria da época daria? Não. Mas quando Deus dá uma direção, a gente obedece. Resultado, versos 12 e 13 de Gênesis 26 diz: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. E você precisamos entender que eu com Deus é diferente de Deus comigo. Você com Deus é diferente só Deus com você. Não é você que sai na frente liderando e Deus é o seu mero sócio ajudante que corre atrás dizendo: estou aqui para fazer tudo aquilo que você determinar. Mas quando nós entendemos que nessa parceria Deus é não só o sócio majoritário, mas o Senhor das nossas vidas, e permitimos que Ele nos direcione, não só por meio de se render a essa vontade personalizada, mas de não nos dobrarmos diante daquilo que é princípio que não pode ser negociado. Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 3, verso 14, Jesus nos sinaliza a verdade. Aqui nós temos uma pregação que antecede a chegada e o ministério de Cristo. Nós temos João Batista pregando, o Evangelho, preparando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que os soldados, verso 14, perguntaram a ele: e nós, o que devemos fazer? Porque várias orientações práticas estavam sendo dadas às pessoas, Os publicanos chegam para ele, e aí? Ele diz: não cobre mais do que o estipulado. Em outras palavras, não permita extorsão no seu negócio. Os soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Verso 14, ele disse: não sejam prepotentes. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o soldo, com o salário que vocês recebem. Nós precisamos entender que há princípios que já foram estabelecidos e não podem ser negociados. Alguns de nós estamos tentando edificar alguns negócios com práticas ilícitas, querendo que Deus abençoe aquilo que Ele mesmo proibiu. Como esperar que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, de um momento, e isso é algo singular, meio fora do curso normal da narrativa bíblica, mas a Bíblia fala de um endemoniado gadareno. Estava possesso de uma legião de demônios. E que na hora de sair os demônios pedem uma permissão a Jesus. Estava no poder dele dizer sim ou não. Ele diz: nos permite entrar na manada de porcos? E eram milhares de porcos. E o Senhor Jesus disse sim. E a Bíblia diz que por conta do que aconteceu, eles precipitaram-se em relação ao mar e a manada toda de porcos morreu. Eu muitas vezes ficava chocado lendo isso. Dizia: Jesus, o Senhor não tinha amor pelos bichinhos que o Senhor criou, não? Não estamos falando de um, de dois. Estamos falando de uma manada enorme, gigantesca. Por que é que o Senhor não interferiu? Por que é que o Senhor não protegeu esses bichinhos? Agora, se você for olhar o preceito da lei vigorando na época, eles não podiam nem criar e nem comer porco. E deixa eu dizer uma coisa: Deus não tem nenhum compromisso de abençoar negócios ilícitos que são contrários à sua palavra e aos seus princípios. E muitas vezes nós estamos querendo que Deus proteja o que Ele diz. Eu não posso ter nenhum compromisso de proteger isso dos ataques do inimigo. Quem está entendendo? Alinhar-se à vontade de Deus vem desde os princípios claramente revelados na Escritura até a disposição de eu e você andarmos debaixo dessa liderança e da orientação do Espírito Santo. Em Deuteronômio 28, de 1 a 14, Deus está dizendo: se você atentamente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que hoje eu te ordeno, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar na cidade, eu vou te abençoar no campo, eu vou abençoar a sua linhagem, eu vou abençoar o seu gado, eu vou abençoar se você andar em obediência. Mas de alguma forma a gente tem relativizado a obediência e muitas vezes estamos dizendo quase para Deus: se o Senhor me abençoar, talvez eu obedeça. Deus está dizendo: não, a regra do jogo é diferente. Se você me obedecer, é que eu te abençoo, e não o contrário. E quando a gente começa firme nessa disposição de dizer vamos construir dessa forma, tudo muda. E deixa eu falar algo difícil de você digerir.
Se quando Jesus diz, dai a César o que é de César, assim como ele disse, dai a Deus o que é de Deus, se não fosse possível praticar isso sem quebrar um negócio, o que Jesus falou não seria verdade, ou no mínimo não seria justo. E se alguma coisa do que ele falou, uma só, qualquer, não pudesse ser levada ao pé da letra, por que é que o resto seria? Se alguma parte do que ele falou não é digna de confiança ou credibilidade, ou vai ser colocado em xeque, ou a gente diz, não, valia para aquela época, mas não para hoje, por que é que o resto vale? A verdade é que eu e você vamos precisar de um nível de fé, de que andar debaixo da palavra e da vontade de Deus nos permite viver de forma extraordinária, sobrenatural, e a intervenção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, outra pergunta, o propósito de quem deve ser alcançado? Pastor, o propósito e a vontade não é a mesma coisa? Não. Eles muitas vezes se mesclam, se misturam nesse trajeto, mas é muito importante que a gente entenda a vontade como um plano previamente estabelecido. E no meio desse processo, onde todos nós vivemos em sujeição ao governo de Deus, ao seu senhorio, Deus tem aquilo que nós vamos chamar de um plano personalizado. E o propósito dele na vida de um não é necessariamente igual àquilo que ele tem na vida de outro. E nós não podemos viver nos comparando. Jesus diz a respeito de Pedro, sobre com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus. A Bíblia diz que Pedro está andando com Jesus na praia. Ele olha e João vem seguindo. Ele pergunta para Jesus, e com esse aí, o que é que vai rolar? Jesus olha para ele e diz, eu quero que ele permaneça até que eu venha. Isso lá é da sua conta, Pedro. Pastor, na minha Bíblia não está desse jeito, não é da sua conta, ok. Né? O Jesus diz, o que é que te importa? O que é que te importa? Ele diz, isso é entre eu e ele. Com você eu tenho um projeto, com ele eu tenho outro projeto. Os projetos não são iguais e não se comparem. É o que eu e você precisamos entender de uma maneira muito específica, esse aspecto personalizado. Então, eu creio de todo o meu coração, daqui a pouco eu quero definir um pouco o significado de prosperidade, mas eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos fazer prosperar. E antes de chegar na definição, eu quero também te adiantar o seguinte, mas a bênção flui quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Em Gênesis 28, no verso 15, Deus diz para Jacó, quando ele está lá em Betel, depois da visão que ele tem da escada que liga a terra e céus, Deus diz, eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O que eu acho curioso é que Deus falou essa frase primeiro. Lá na frente, na hora de voltar para Canaã, de Padã Arã para Canaã, você vai ver Jacó lutando com o anjo do Senhor, que é uma teofania, uma manifestação de Deus, e ele diz assim, não te deixarei enquanto me abençoares. Eu brinco, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia dizer, essa fala é minha, e eu falei primeiro, porque Deus já tinha dito isso para ele, eu não vou te abandonar até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Deus está dizendo, eu não te deixo até que o propósito se cumpra, você pode confiar nisso. De alguma forma, ele está dizendo o seguinte, eu que não largo você enquanto o Senhor não me abençoar. E eu e você precisamos entender que a bênção, muitas vezes na nossa percepção, é apenas garantir um bem-estar pessoal. Na percepção de Deus, eu vou cumprir um propósito que terá como efeito colateral essa bênçãozinha menor que você está imaginando. Mas normalmente o que Deus está fazendo é sempre maior. E eu e você precisamos questionar o propósito. Porque muitas vezes o meu e o seu propósito, por falta de percepção, por falta de capacidade, né, por limitação, ele é raso. Mas quando eu e você sintonizamos com o de Deus, a coisa começa a ficar diferente. Gente, muitas vezes nós ficamos olhando para pessoas prosperarem, a gente pensa, puxa, o cara escolheu a área certa do negócio, eu escolhi errado. Não, o cara estava na cidade certa, eu estava na errada. O cara pegou o timing correto, o meu estava errado. Mas deixa eu dizer para você, quando eu olho para José, vendido pelos seus irmãos, entra no Egito como escravo. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Ele é preso injustamente, na prisão, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Na casa de Potifar, ele exerce liderança, vira chefe dos escravos. Na prisão, ele vira chefe dos presos. Ao que eu e você precisamos entender é que a provisão de Deus, a bênção de Deus, não depende de oportunidades, mas de uma convicção de que Ele está conosco. Abraão precisa separar de Ló, que era uma coisa que ele não devia ter feito desde o início.
Deus diz, deixa tua terra, tua parentela. Ele diz, vou largar todo mundo, mas esse menino sem pai, esse sobrinho precisa de mim, eu vou levá-lo. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não voltou a falar mais nada para ele. Muitas vezes nós estamos pedindo que Deus dê liderança. Imagina ele olhando para mim e para você, dizendo, você não fez nem a primeira parte que eu falei, por que é que eu vou revelar o resto do plano? Mas quando ele obedece aquela parte, Deus vai voltar a falar com ele a respeito da sequência. Mas na hora de obedecer, eu fico imaginando ele pensando, o que eu fiz? Canaã toda podia ser só minha. Mas agora nós temos que resolver isso. E diz, Ló, fala o seguinte, escolhe o que você quiser, eu fico com a sobra. Vamos parar para pensar numa partilha hoje. Uma sociedade que vai ser dividida. O outro diz, escolhe o que você quiser, seja a carteira de cliente, seja o patrimônio, eu fico com a sobra. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não vivo de oportunidade. Eu tenho um Deus que vai me guiar, que vai me fazer prosperar. E não importa as circunstâncias ou oportunidades, meu Deus vai à minha frente, Ele vai criar essas coisas. E você precisamos aprender a ter um posicionamento de fé e de confiança. Não se trata só de otimismo ou pessimismo, não é só olhar a metade cheia do copo ou a vazia, mas confiar que nós vamos viver intervenções de Deus. Quando Deus diz, fique em Gerar, não parece uma boa ideia, mas quando eu e você confiamos naquele que dá a direção, a coisa vai fazer toda a diferença. Pedro teve uma noite frustrante, tentou pescar, não conseguiu nada. Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Eu fico tentando imaginar o mau humor de quem já virou a noite sem dormir, né? Essa noite eu fui dormir tarde, tive que levantar muito cedo para viajar e poder estar aqui. Quando você dorme pouco já dá uma irritação, mas não dormir, né, para mim está entre aquilo que de mais estressante a gente pode achar. Eles estão talvez tentando reagrupar, repensar o que fazer. Agora Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Posso usar o seu negócio? Imagina Pedro dizendo, já perdemos a noite. Agora vamos perder o dia de trabalho, o dia de produtividade. Mas de alguma forma, quando ele diz, ok, vamos cumprir o que é do seu interesse. Isso proporciona um ambiente para quê? Daqui a pouco ele vai ter uma pesca milagrosa, sobrenatural. Quando nós colocamos Deus à frente, isso faz toda a diferença. E eu quero fazer um apelo, já que num grupo de empreendedores e futuros empreendedores, nós temos gente que descobre muito rápido que tempo é dinheiro e coisas do gênero. Nós temos às vezes uma tendência a deixar de lado as coisas de Deus. E acreditar que muitas vezes nosso único compromisso com o reino é botar dinheiro. Eu quero te dizer que Deus espera um pouco mais de você do que só o seu investimento, por melhor que ele seja. E nós precisamos ter uma mentalidade que nos impeça de continuar dando algumas desculpas como não tenho tempo para ganhar alguém para Jesus, não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para discipular, não tenho tempo para liderar ou para servir em alguma área. Eu vou dar um exemplo que de vez em quando a gente dá aqui quando quer tocar o terror e apelar. Quando o traficante se converte, graças a Deus eles têm se convertido, a gente olha e diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, amém? Você concorda que ele é uma nova criatura, foi perdoado por Deus, mas concorda que ele vai ter que mudar de ramo? Nenhum de nós concordaria que ele continuasse no ramo de negócio que ele está. E por quê? Porque o reino de Deus exige algumas adequações, isso não vai ser discutido. Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido, nós vamos dizer a mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, mas você também concorda que ela vai ter que mudar de prestação de serviço? Nenhum de nós vai discutir isso. Porque para nós é claro, você agora entrou no reino de Deus e tem que se adequar aos padrões do reino. Agora, minha pergunta aos muitos empreendedores, que em 3 décadas de pastorado estão entre o grupo, que eu mais ouço dizer que não tem tempo para as coisas de Deus, é por que eles têm que se adequar ao reino de Deus e você não? Qual é a diferença? Eu não tenho tempo, então vai ter que arrumar um jeito de ter tempo e confiar que esse tempo que a gente cede para o propósito nunca é perdido. Ele normalmente catapulta manifestações sobrenaturais, intervenções que vão fazer toda a diferença. Se nós não nos aliamos ao propósito, não adianta só entender de gestão, de como conduzir um negócio, você vai viver na margem de probabilidade estatística de qualquer ímpio.
Mas se eu e você queremos viver o sobrenatural, negociando com Deus, nós vamos ter que trazer Deus para dentro. Que a motivação do negócio é o lucro. E já descobriram isso mesmo fora do sistema capitalista, que não há uma motivação que torne funcional o mercado que não seja o lucro. E mesmo na Bíblia nós vamos ver textos que falam a respeito disso. Por exemplo, quando Jesus está falando das coisas concernentes ao reino, ele usa esses exemplos. Mateus 21, 33, 34, ele fala que o reino de Deus é semelhante ao proprietário de uma vinha que arrendou alguns lavradores, mas esperava os frutos, esperava retorno do investimento. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 27, quando nós temos a parábola dos talentos, aquele que foi infiel, o Senhor disse: você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu receberia com juros. Ele está dizendo: não quero dinheiro parado, que não produza, que não trabalhe, que não gere rendimento. Em toda a percepção de negócio, a motivação, é o lucro. Agora, eu e você precisamos nos questionar. Por quê? Se vamos negociar com Deus, queremos o lucro. Porque muitas vezes nós queremos trazer para dentro do nosso negócio, ao negociar com Deus, o poder de gestão, a sabedoria de Deus, o know-how de Deus, a bênção ativadora do sobrenatural de Deus. Queremos que Ele participe de tudo, menos do lucro. De alguma forma, na hora de viver o sobrenatural, nós clamamos e diz: Deus, esse negócio não é meu, antes de mais nada é seu. Mas na hora que vem o resultado, o Senhor sabe que é meu. Então eu e você precisamos questionar isso. Eu tenho dito há muito tempo, riqueza não é pecado, mas avareza é. E nós precisamos tomar cuidado com algo que assim é uma linha muito tênue. Um dia um irmão falou para mim: pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: negativo, a Bíblia nunca falou isso. Ele: claro que falou. Eu falei: não falou. Falou, não falou. Eu falei: me mostra onde falou. Está num lugar lá que, se o senhor me ajudar a achar, eu te mostro. Eu falei: você deve estar falando de 1 Timóteo 6, 9 e 10, onde ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Aí, eu falei: isso não é dinheiro, é amor ao dinheiro. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é gigantesca. Porque alguém pode amar o dinheiro sem ter dinheiro. E o cara nem está falido, quebrado, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado de chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Não bastasse isso tudo, ele ainda tem a raiz de todos os males, além de não ter dinheiro. Porque o problema é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Salmo 62, 10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade: errado não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Aliás, essa é uma definição antiga de avareza. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Agora, quando eu e você conseguimos entender, separar, blindar o nosso coração contra a avareza e buscarmos a mesma liderança, o conhecimento da vontade, do propósito de Deus, como na hora de fazer um negócio, sobre a gestão e a administração do lucro, isso vai fazer toda a diferença. Nós não podemos imaginar que Deus é o sócio ajudante querendo nos fazer crescer para que a gente consiga tudo aquilo que a gente quer. Deus, na verdade, diz: você é meu sócio ajudante e eu quero que você cresça trabalhando comigo para que você me ajude a fazer o que eu quero. Dá para entender a perspectiva? Ela é completamente diferente. Então, em Efésios 4, 28, a Bíblia diz: aquele que antes roubava, antes presume-se antes da conversão, negócio ilícito, ele diz: não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é justo. Então, vamos dentro dos princípios divinos. Mas a Bíblia diz assim: para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer dar só o que você precisa. Alguns de nós estamos tentando viver um modo de sobrevivência e ter o mínimo do que a gente precisa. Eu creio que Deus quer te dar mais do que você precisa. Mas qual a razão dele dar para você mais do que você precisa? Se ele ensina contentamento, se ele é contra o desperdício. Aliás, algo que deveria fazer a gente pensar muito a forma como gerimos tudo na vida é que Deus é contra o desperdício. Depois de multiplicar pães e peixes, Jesus diz: recolha o que sobrou para que nada se perca. Então por que é que Deus quer dar mais? Só para você ativar o modo ostentação? Não. Para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado. Provérbios 19, 16 diz: o que empresta ao pobre, o que se compadece do pobre, empresta a Deus, e este lhe retribuirá o benefício. Deus está dizendo: eu tenho um compromisso de cuidar do pobre. Quando você me ajuda a fazer o que eu quero,
eu é que estou em dívida com você, porque você financiou o meu projeto. Você não deu para ele, você deu para mim. E agora quem te honra e te retribui sou eu. Então Deus quer que a gente tenha mais do que o suficiente para financiar os projetos dele, que envolve não só a proclamação do Evangelho, como cuidado com os necessitados. Agora, se eu e você não tivermos mais do que a nossa necessidade, nós não vamos poder fazer muita diferença. Então eu acredito que nós, quando pensamos no próprio plano e no propósito de Deus, a gente precisa ter uma convicção, ainda que eu tenha contentamento, e contentamento é algo que cada um vai entender em Deus como deve definir. O que Deus pede para um não é necessariamente o que Ele pede para o outro. Algumas restrições, alguns direcionamentos mudam de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não costumo aconselhar ninguém, seja os jovens, ou quando estamos falando dos pais sobre criar os filhos, né, a respeito de que eles tenham pressa para se casar cedo. Mas meus filhos se casaram cedo, já estou antecipando, está praticamente um mês para o casamento da minha filha, né? Então, tem coisas que normalmente você diz, olha, vá com calma, vá tranquilo, não tenha pressa, não é o padrão. Mas às vezes você pode estar debaixo de um entendimento de que Deus quer conduzir as coisas diferentes. Eu, por exemplo, com todo mundo que eu converso, eu digo, meu amigo, em vez de passar uma vida desperdiçando esse dinheiro do aluguel, vá pagando a sua casa. Por anos, todas as vezes o que eu queria fazer, aquilo que eu orientava aos outros, o Espírito Santo dizia, não. Nós vamos jogar esse jogo diferente. Na hora certa, eu vou fazer por você do meu jeito. Quando ele diz, fique em gerar, pode estar na contramão do que todo mundo aconselha, você sabe que vai funcionar. Mas com essa capacidade de separar o que Deus tem de forma diferente, nós precisamos entender aqui também a questão do contentamento. Então tem coisas que Deus veda para um que não veda para outro. Eu, por exemplo, no início do meu ministério, Deus disse, eu não quero que você ganhe nada com seus livros. De vez em quando eu ouço alguém falando, está certo, pastor, errado é quem ganha. Eu digo, errado nada, o trabalhador é digno do seu salário. Não é porque Deus, por alguma razão, me pediu isso, que virou proibido para todo mundo. E a gente tem essa mania, né, de estabelecer o tempo todo padrões de comparação. Eu volto lá na questão de entender o propósito de Deus. A medida de contentamento, ela pode mudar de um para o outro, inclusive aquilo que Deus pede de nós. Mas que uma hora aquele teto tem que ser alcançado, tem. O que a gente não pode é viver sem medida de contentamento. Eu sempre falei para todo mundo, eu não faço a menor questão de ter uma casa na praia. Outro dia alguém falou, o senhor não gosta de praia? Eu falei, não, eu uso a sua. Alguém tem que ter casa na praia para eu usar. Eu não faço questão nenhuma de ter a minha, né? Então, eu e você precisamos entender aonde Deus quer nos levar, mas qualquer que seja essa medida, Paulo diz que Deus dá pão ao que semeia, pão para alimento e semente ao que semeia, segundo aos Coríntios 9:10. Então uma parte do que eu e você ganhamos é pão. Deus está dizendo, isso aí você tem direito de comer. É a sua cota, e o resto, semente. Deus diz, essa é a minha parte. E você não vai ficar com aquilo que é minha parte no negócio. Quem está entendendo? Quando a gente começa a ter esse nível de percepção, a gente vai para o lugar certo e entender o que é prosperidade. Prosperidade não deveria fazer de mim e de você algo semelhante ao leito a uma represa, que simplesmente vai acumulando, acumulando, acumulando. Aliás, se a Bíblia não fala contra a riqueza, ela fala contra acúmulo. Não acumuleis. Prosperidade, no entendimento bíblico, deveria ser fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de um rio. Água entra, água sai. Nunca para de entrar, nunca para de sair. Quem está entendendo? E quando nós falamos sobre essa questão de propósito, eu acredito que é uma das coisas que nos permite viver o sobrenatural. Nos meus primeiros anos como pastor, morava ainda em Guarapuava, aqui mesmo no interior. E eu me lembro de um dia que eu estava conversando com um irmão, e era simplesmente curiosidade. Eu falei, cara, você é um engenheiro agrônomo, trabalha com plantio, como que funciona a gestão de produtividade? E ele começou a me mostrar o tipo de programa que ele tinha, o que não, o que controlava, o que não. Desde em cada área do plantio, eles controlam a quantidade de chuva, o tipo de insumo que se coloca, se a terra tem necessidade de alguma reposição, como calcário, e ele está lá me explicando. Ele falou, com isso, a gente vai conseguindo mapear pelos resultados o que faltou, o que ajudou, e nós vamos mudando. Ele falou assim, e ano após ano a gente consegue ir subindo produtividade.
Eu lembro que naquela hora me deu um impulso do Espírito Santo. Eu falei, você tem alguma meta? Ele falou, tenho. Ele falou, minha meta é tanto, eu não me lembro agora se era por alqueire ou por hectare, mas esse nível de produtividade. Eu falei, você alguma vez já chegou lá? Ele falou, ainda não, nem nas melhores áreas, mas todos os anos nós estamos crescendo. E é possível que daqui a alguns bons anos a gente consiga bater essa meta. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ele qual é a pior área de todas. Eu falei para ele, qual é no seu mapeamento a pior área? Ele falou, essa aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, meu amigo, todos os técnicos têm dificuldade de chegar a uma conclusão, um consenso. Porque tecnicamente ela é uma área mais perto d'água, que deveria ter um solo melhor. Outros dizem que pela baixada pode ter o efeito de erosão. E ele começou a dar N explicações, ele falou, enfim, essa aqui é a pior área. Eu falei para ele, quanto tempo nós estamos daqui lá? Ele falou, pastor, pelo menos uns 40 minutos. Ele falou, você tem tempo? Eu falei para ele, você tem tempo? Ele falou, falei para ir lá e voltar. Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero orar naquela área. Ele falou, bora. Eu acho que ele já percebeu alguma coisa fora do comum. A gente nunca tinha tido uma conversa como essa. E quando nós estávamos chegando, eu falei, antes de eu orar, deixa eu te dizer qual é o acordo. Porque se você não aceitar o acordo, eu não oro. Aí ele falou, ok, qual é o acordo? Eu falei, sabe aquela meta que você nunca alcançou no resto da produtividade? Ele falou, sei. Eu falei, eu vou orar para que essa pior área passe a meta. Então, não tem como você não ver que vai ser Deus. Porque aquilo que você não conseguiu na boa, vai acontecer na ruim. Agora, o que passar do seu alvo é de Deus. Ele fechado. Eu falei, rápido assim, não vai nem pensar. Ele falou, pastor, eu nunca cheguei na meta nem na parte boa. O senhor está dizendo que eu posso chegar na meta na ruim? Quem está no lucro sou eu. Eu falei, não pense assim que isso vai te atrapalhar. É você e o sócio. É lucro para os dois lados. Ele falou, fechado. Eu ajoelhei naquela terra e eu fiz uma oração. E naquela colheita, aquela área estourou aquele recorde que nunca tinha alcançado em lugar nenhum. Alguém falou para mim, pastor, porque não orou na fazenda inteira. A direção de Deus era aquilo, eu creio que era muito mais uma lição. E eu não estou dizendo que isso tem que acontecer o tempo todo, em toda a colheita, mas eu quero tomar isso como exemplo e te dizer, eu e você precisamos aprender a entrar num lugar onde a gente começa a dizer, Senhor, mais do que aquela parte do lucro que me interessa, como um sócio ajudante seu para incrementar os seus interesses e financiar os seus projetos, o que é que nós podemos fazer junto? Como que nós podemos romper? Como nós podemos ir além? Quando nós estávamos na fase de reforma do prédio, depois de desfazer de tudo que eu tinha, chegar até o limite, não ter mais nada para ajudar isso aqui, eu comecei a orar. E falei, o Senhor é o Deus que fez render aquela fazenda, aquela parte ruim, extrapolar o recorde, me dá condições de ganhar dinheiro. Me dá alguma ideia, me dá alguma coisa que eu nunca tive, né? A capacidade de gerar recursos para que eu possa colocar mais. Eu quero pôr mais, eu não quero parar aqui. Enquanto eu orava por isso, não foi no primeiro dia, não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês, mas eu fiquei insistindo. Eu lembro do dia onde o Espírito Santo falou de um projeto antigo que eu tinha, e ele sempre me dizia, não é a hora. E ele me disse, chegou a hora. Comece a gravar os cursos online. Ele diz, diferente dos livros, eu estou te dando isso, esse dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu falei, é tudo que eu preciso, que o Senhor me dê uma fonte de renda e que o Senhor me dê condições. Esses cursos que nós começamos a disponibilizar em 2017, nesse momento, eu não sei dizer quantos alunos já passaram, o último dado que eu tinha, nós estávamos já com 100 e tantos mil alunos na nossa base, gerando recursos, e a grande maioria disso veio, o que não veio para cá, a minoria tem financiado outros projetos e muitas outras igrejas e interesses do reino. Eu e você podemos viver formas que nós nunca imaginamos, debaixo de uma direção ou de uma intervenção de Deus, de gerar recursos que vão além das nossas necessidades, para que a gente possa transbordar. Que a gente possa ter um coração inclinado ao necessitado, assim como, em primeiro lugar, né, proclamando o Evangelho, mas quando nós vamos criando o alinhamento da vontade e do propósito. Em terceiro e último lugar, para terminar, eu quero te dizer, nós podemos experimentar o sobrenatural. A gente imagina a pesca de Pedro como um milagre aleatório. Gente, Pedro era o quê?
pescador. Jesus o fez prosperar no seu negócio. E quando eu e você paramos para pensar nisso, eu não consigo simplesmente olhar e dizer, não tem nada aqui que possa nos inspirar. Em outro momento, Mateus no capítulo 17, de 24 a 27, a Bíblia diz que abordaram Pedro questionando: o seu mestre não paga um imposto? Estava em questão ali, era o imposto do templo. Pedro diz, paga. Claro que Jesus paga. E ele simplesmente vai para casa pensando, e agora? O que é que eu falo para Jesus? Que os credores estão no pé dele. Não estou falando que Jesus não tinha compromisso com as dívidas, eles provavelmente tinham acabado de chegar de viagem e tinha algo para ser honrado. Quando Pedro entra, Jesus se antecipa. Ele faz uma pergunta, e aí? Quem que deveria ser cobrado a respeito dos impostos? Essa pergunta de Mateus 17, Jesus está discutindo a legitimidade dos impostos. E há muitos tipos de explicação, para quando Jesus pergunta para ele, de quem os reis da terra cobram os tributos? E ele pergunta, dos sírios ou dos estranhos? Pedro responde, dos estranhos. Jesus diz, logo os sírios estão isentos. Há N probabilidades de explicação por que Jesus falou isso. Alguns estão querendo dizer que ele, como era da linhagem de Davi, da linhagem real, era isento. Eu não sei qual era o motivo, mas de qualquer forma, se é esse ou se outros possíveis, que eu não quero que a gente entre em digressão aqui, em outra direção, Jesus diz, mas para que não os escandalizemos, independente de estar ou não certo, eles vão pagar esse imposto? E ele diz para Pedro, vá ao mar, jogue um anzol. A maior parte do tempo Pedro não pescava com anzol, pescava com rede. Mas Deus diz, jogue o anzol, porque é para pegar um, não é vários. Pega o primeiro peixe que fisgar, e quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda. Pedro vai lá, um tiro certeiro. Eu não sei quantos pescadores temos aqui, mas eu nunca vi alguém dizer que pescou um peixe com moeda ou qualquer outro tipo de coisa de valor dentro. Agora, o Senhor está dizendo, vai lá, naquele monte de água, com aquele monte de peixe, e simplesmente só obedeça e joga. Você não vai pegar o peixe, eu vou trazer o peixe no seu anzol. Dentro do peixe tem a provisão. E Pedro foi lá, pescou, tirou a moeda. Só que Jesus diz assim, pega essa moeda e entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você está preocupado com os meus interesses? Eu também me preocupo com os seus. Nós vamos resolver o problema de nós dois, o meu e o seu. Negociar com Deus nos permite não apenas participar do propósito dele, mas participar dos lucros, dos benefícios, obviamente sem se apropriar disso. Mas quando eu olho para essa intervenção, e é mais uma de muitos exemplos sobrenaturais, o que é que me chama a atenção aqui? Que Deus tem solução para o nosso problema, e não só explicação. Inclusive, muitos de nós estamos precisando de um desafio de fé para pagar impostos maior do que o de Pedro, mas entender que a provisão sobrenatural, ela também pode se manifestar por vias naturais. Deus mandou Pedro pescar porque é o que ele sabia fazer. Ele diz, vou usar a sua expertise, eu vou usar o seu negócio, eu vou interferir em seu favor nessa área específica. E aí não resolve só o problema de Jesus, resolve o de Pedro, não é só o de Pedro, é o de Jesus. E esse pacote, eu não sei você, mas eu acho fascinante. Segundo Reis, capítulo 6, fala que os filhos dos profetas reconhecem que o lugar, aí estamos falando de ministério, era pequeno. Eles entram num projeto de ampliação. E quando vão lá cortar a árvore, um deles estava cortando, e a Bíblia diz que o machado escapou do cabo e caiu dentro d'água. O cara entra em desespero, o machado era emprestado. O que é que eu vou fazer? Muitas vezes eu e você ficamos imaginando o que é importante e o que não é para Deus intervir e operar milagre. Quando eu e você deveríamos acreditar que Deus não faz um milagre porque o machado é importante, mas porque nós somos importantes. A necessidade não era do machado, era da pessoa que pegou emprestado, não teria como devolver e não teria como continuar a produtividade. Eu quero falar algo que eu creio que tem um peso profético nessa manhã. Eu creio, e creio de todo o coração, que Deus quer levar alguns de vocês a recuperar uma produtividade que tem sido perdida.
coisas que pararam. E não estou falando só de efeito de pandemia. Coisas que se interromperam, coisas que foram paralisadas. O Eliseu diz, onde é que está onde é que caiu? Diz, foi aqui. Ele pega o cabo, lança na água. E a Bíblia diz que o machado flutuou. Gente, na minha cabeça era mais fácil de eu dizer, vou abençoar a sua pineia, você mergulhar até conseguir achar e você trazer de volta. O machado flutuar faz sentido para você? Irmão, milagre nunca faz sentido. Milagre é milagre. E se fizesse sentido, não era milagre. Mas nós podemos viver intervenções sobrenaturais. E eu creio que nós estamos nos aproximando de um tempo onde Deus quer despertar o nosso coração, a nossa fé, nos levar a um lugar de alinhamento e dizer, eu não vou apenas aumentar a minha parte do lucro enquanto sócio dele. Eu quero ajudá-lo a aumentar dele e cuidar dos interesses dele. Eu também vou ser beneficiado. Mas vou ser beneficiado com o coração alinhado ao dele, agindo da forma correta, entendendo quais são meus limites. E não só preocupado em não avançar no que é dele, mas usar e administrar bem aquilo que é dele. Agora, a pergunta a ser feita é, se é possível semelhança de Isaac, colher em tempos de crise. Será que eu e você vamos só sentar, chorar e reclamar que nós estamos num momento econômico de pós-pandemia, que tem uma guerra ou possíveis outras afetando o cenário, ou que as eleições não aconteceram do jeito que nós esperamos, então agora é só esperar o pior? Eu e você podemos trabalhar com toda a previsibilidade humana necessária, mas eu e você podemos entender que nós podemos viver resultados que ninguém mais tem, porque eles não têm o sócio que eu e você temos, porque eles não entenderam a bênção, o privilégio, a honra, a alegria que é de negociar com Deus. E eu quero terminar fazendo duas coisas. Em primeiro é provocar a sua fé e a sua resposta a esse lugar. Se Deus abençoou um Potifar, gente, que era um senhor ímpio, por amor a José, que está lá só como escravo trabalhando. Você já parou para pensar o que ele não pode fazer pelo negócio de José? Eu não sei você, mas minha fé fica empolgada. Se o ímpio para quem nós trabalhamos pode prosperar por causa de nós, e quando nós, com o mesmo coração e disposição, estamos dedicando a servir ao Senhor, por que não podemos viver intervenções extraordinárias? No Salmo 114, do verso 12 ao 15, tem uma oração que eu faço desde a minha adolescência. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus ou cuja nação é o Senhor. Normalmente a gente fala da nação cujo Deus é o Senhor, só falando de gente que professa fé. Aqui a Bíblia está falando de um povo que experimenta as intervenções de Deus na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que está alinhado ao propósito, que vive o sobrenatural. E ele vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é quando Deus é o sócio para valer, e está presente, e participa, e faz diferença. Mas não é algo que a gente apenas professa nominalmente. Agora você consegue imaginar se um exército de nós começar a viver os seus negócios como sócios de Deus, o impacto que nós podemos produzir na nossa própria economia, na economia do país? Eu acredito que está chegando um tempo onde Deus vai cumprir aquilo que é repetido nas Escrituras. Ele vai tirar do ímpio para depositar na conta do justo. Mas não vai ser qualquer justo. Deus está procurando os bons mordomos. Deus está procurando aqueles que decidiram negociar com Deus, dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu quero lançar um desafio para você. Eu sei que muitos de nós estamos em fases, estágios de maturidade diferentes. Nós temos aqui gente nova convertida, nós temos gente que está servindo a Deus há muito tempo. Nós temos gente que já tem um certo entendimento da palavra, outros estão ainda no início de um processo de aprendizado e discipulado. Gente que já teve muita experiência com Deus, gente que ainda não. O que eu estou falando não é para um grupo ou outro. Talvez a forma como cada um de nós podemos viver isso seja diferente. Até porque os propósitos não são iguais. Mas que nós podemos viver o sobrenatural, nós podemos.
Como em Mateus 6, Jesus aconselha discrição, inclusive a respeito de como doar. Eu faz muito tempo que eu tomei uma opção, até porque a nossa vida acaba se tornando muito pública, de às vezes não dar testemunhos demais de coisas que estamos experimentando e vivendo, porque em alguns casos você pode ser mal entendido se não tiver explicação demais, e eu não gosto de dar explicação demais. Mas tem sido tão precioso, tão extraordinário ver o que Deus pode fazer, a maneira como Ele pode prover recursos para que a gente coopere com os planos dEle. Eu acabei de voltar de 2 semanas em Portugal. Nós inauguramos a nosso alcance em Braga, no norte de Portugal. Eu fiz uma oração a Ti, Deus, eu gostaria de voltar. Entre outras coisas que eu quero fazer e ajudar esse trabalho lá. Eu gostaria de voltar deixando pelo menos 1 ano de aluguel pago, adiantado. O tempo todo eu tenho orado para Deus. A gente olha aquela outra igreja, aquela outra na outra cidade, aquela. O que é que eu posso fazer? O que eu posso? E tem hora que Deus diz, eu quero que você invista nisso. E tem hora que eu falo para Ele, eu posso te pedir isso? Mas sabe, é gostoso demais você poder experimentar o tempo todo intervenções divinas. E eu voltei feliz que todas as metas dos nossos desafios, dos milhares de euros que precisavam ser deixados lá, foram deixados. Né? Deus tem feito o tempo todo coisas extraordinárias. Eu falo para Ele, é top demais esse negócio, é muito empolgante. E eu quero te encorajar. Eu sei que o que eu falei com aquele agricultor naquela ocasião, era uma palavra específica para ele, não era para todo mundo. Mas isso não significa que eu e você não possamos orar dizendo, Senhor, eu não alcancei a meta, que é o suficiente para a minha necessidade, mas eu preciso passar da meta para ter além das minhas necessidades e transbordar e cooperar. A minha pergunta é, o fato de não ter uma palavra específica significa que sua fé não possa ser provocada por Deus e que você não possa buscar isso? Também não. Significa que a gente não pode garantir isso para todo mundo, no mesmo momento, de um único formato. Mas eu gostaria que você pudesse colocar sua vida, seu negócio diante de Deus, o futuro negócio. Alguns estão aqui porque já estão de olho lá na frente e dizendo, eu vou viver o melhor de Deus. Minha hora está chegando, né? E eu creio que Deus está procurando esses parceiros, gente que diz, que aceitam, eu vou negociar com o Senhor. Não há negociata entre nós. Nós vamos ser parceiros, nós vamos fazer isso juntos, nós vamos viver o sobrenatural. Eu tenho ficado impressionado. Um dia desse minha esposa, ela olhou para mim e falou, eu sou testemunha de tudo e ainda assim é difícil acreditar. Ela disse, tudo que o tempo todo você faz, que parece só vai prejudicar a gente, porque o tempo todo você está pensando nos outros. Ela disse, só nos leva a viver cada vez mais, a experimentar cada vez mais. E sabe, gente, esse negócio é empolgante. Eu gostaria que nós terminássemos tendo um momento de oração, dizendo, Senhor, eu quero viver essa emoção, essa honra, esse privilégio de negociar com o Senhor. Não tentar trazer o Senhor para correr atrás do meu negócio, fazendo o que eu quero, mas eu cooperando com o Senhor, entendendo a sua vontade, o seu propósito e vivendo o sobrenatural. Eu gostaria que inclusive você orasse. 2023, para muitos de nós, está uma caixa de surpresa. As coisas seguem melhorando, não seguem melhorando, e não estamos falando só do cenário nacional. Numa época de globalização, a gente é afetado por coisas que acontecem do outro lado do mundo e coisas que acontecem no mundo inteiro, como foi a situação da pandemia. Mas aí você podemos viver algo sobrenatural. E eu quero que você possa colocar diante de Deus não só a capacidade de se alinhar com Ele, mas suplicar por resultados sobrenaturais. Mas à medida que eles acontecem, demonstre sua fidelidade dizendo, o negócio não é só meu, é nosso. O lucro não é só meu, é nosso. E deixa o sócio majoritário decidir o que ele quer. Porque muitas vezes não é só o que eu e você queremos, não é só o que eu e você achamos. Eu já tive momentos que eu estava orando para um projeto, Senhor, me dá recurso para pôr ali. E Deus diz, ali você não bota. Você vai botar naquele outro. Não, mas não quero aquele, eu quero esse. Mas eu quero aquele. Ok, vamos te obedecer. E se eu e você formos fiéis, nós vamos viver isso de uma forma cada vez mais progressiva. Por quê? Vamos nos familiarizando com a direção dele. Nossa fé, a cada milagre que ele opera, cresce para experimentar outros maiores. E isso vai se tornando uma bola de neve, um ciclo progressivo. Eu creio que Deus vai levantar um exército de pessoas que vivam intensamente a liderança e o governo dele nos negócios.
E eu fico feliz que sua fé esteja sendo provocada hoje. Nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos orar e nós temos um momento de oferta. Eu não quero misturar as duas coisas. Então, e também não vou falar muito a respeito da próxima. Mas eu quero que primeiro você ore consagrando a Deus tudo aquilo que você tem, tudo que você é, tudo aquilo que você sonha ou planeja. Talvez você esteja numa hora de uma decisão séria, importante, e vai ter que dizer primeiro se o Senhor quiser, vai ter que começar por essa parte, vai ter que alinhar a questão do propósito. Mas eu quero que você ore dizendo, Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Cada vez que eu vejo alguém dando testemunho de algo que ainda não vivia, eu falo para Deus, também quero. Também quero. Eu, quando era criança, eu lembro da época que refrigerante como a Coca-Cola, se conseguisse beber, era só no domingo. O que a gente chamava de família era de 1 litro, que era para a família inteira. Então eu lembro que lá em casa, quando fazia divisão, era 200 ml, o copo 200 ml. Normalmente era o copo do requeijão. Eu e meus irmãos, a gente colocava o copo um do lado do outro, mamãe ia colocando e a gente fiscalizando. Não, pôs mais para ele, põe aqui. Não, e o outro falava, agora passou o dele. E aí, mamãe tinha que fazer aquilo. Ninguém queria sentir menos que o outro. E eu falo para Deus, até hoje eu sigo o treino. Quando eu vejo o copo do outro mais cheio, eu digo, também quero. E eu e você precisamos acreditar que ainda que ele tenha propostas diferentes, propósito diferente, corrigindo, ele não tem um amor diferente. Cada um de nós tem todo o direito de viver o sobrenatural em intervenção. Elas não precisam ser iguais, mas nós vamos viver essas declarações, Deus dizendo, eu intervenho, você não está sozinho, nós estamos juntos, você chama a minha atenção, eu ouço a sua voz e eu quero que você ouça a minha. Gente, isso é empolgante demais. Eu quero que você realmente possa crer nisso e orar dizendo, Senhor, eu quero negociar com o Senhor, não mais sozinho. Por melhor que eu seja, mas com o Senhor. E depois de você fazer isso, nós vamos rapidamente ter um momento que é parte do nosso culto e da nossa adoração a Deus, que é uma oferta. Pai, que o Teu Espírito possa nos ajudar não só a entender, a perceber com a clareza que não seja apenas mental aquilo que a Tua Palavra nos comunica. Porque 1 Coríntios 2,14 diz que para o homem natural as coisas do Espírito são loucura, mas que elas se discernem espiritualmente. Nós clamamos por essa capacidade de entendimento espiritual, não só para perceber a coerência daquilo que a Tua Palavra apresenta, mas o desafio, a razão, por meio de um estímulo de fé que nos leve a viver e a experimentar o sobrenatural. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Romanos 10,17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua Palavra. Eu oro que nessa manhã possa haver, ó Deus, mais do que informação ou alinhamento doutrinário, que a fé seja despertada, provocada e ativada num novo nível. Mas acima de tudo, ó Pai, que possamos entrar nesse lugar de uma profunda sujeição ao Teu senhorio, ao Teu governo, à liderança do Teu Espírito Santo, e não apenas alinhar o nosso coração à Tua vontade e propósito, mas a partir disso vivemos as Tuas intervenções. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, por desafios que talvez o Senhor mesmo esteja gerando no coração de alguns. Alvos que precisam não só ser alcançados, mas ultrapassados, para que possa se transbordar, ó Deus, um investimento maior naquilo que é do seu interesse. Seja a propagação do Evangelho, como a provisão aos necessitados. Senhor, nós queremos caminhar contigo, seguindo a Tua direção, e precisamos ir além daquilo que são necessidades pessoais. Nós oramos por dias de rompimento. Nós oramos por um nível de prosperidade que não nos faça semelhante a uma represa, mas sim ao leito do rio. Que não haja acúmulo, mas que o tempo todo haja recursos entrando e saindo, sem parar de entrar e nem parar de sair. Para que dessa forma possamos cumprir a Tua vontade. Eu oro que nesse momento o Teu Espírito possa gerar aqueles desafios, aqueles estímulos que talvez sejam personalizados, a respeito de determinados alvos que podem ser gerados ou alcançados em oração, para que se faça mais para com o Senhor. Isso é o que só o Senhor pode fazer no coração de cada um. Mas nós oramos, seja aqui ou a partir desse momento, que haja sensibilidade à Tua liderança e à Tua voz, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus.